Brincar é o fundamental da construção da infância e da criança. É um processo que é, ao mesmo tempo, que constitui a cognição da criança, e que cada criança vai brincando do seu jeito, com as suas expressões, ela vai também se apropriando de uma cultura. Então, além de ser algo do processo biológico da criança, de apropriação, de construções, de aprendizagens, também é uma aprendizagem social e cultural. Ou seja, as crianças vão se apropriando dessa cultura na qual ela está inserida, dentro daquela comunidade na qual ela está inserida, fazendo relações. Então, por meio dessa brincadeira, ela vai entendendo o mundo que circula ela, né? Esse mundo local, esse mundo familiar, esse mundo da escola, ela vai se apropriando e entendendo por meio do brincar. O brincar é uma atividade lúdica que tem várias funções, né? Primeiro, a capacidade de você se desenvolver a nível motor, cognitivo, emocional, enfim. Então, ela tem essa função. Se você for reparar num bebê, ele começa tentando alcançar os objetos à sua volta, ou o próprio corpo, né? Ele brinca, ele experimenta, né? Ele interage com este objeto ou com este ambiente, né? Ou com pessoas em geral. Então, o brincar, ele tem essa possibilidade de você ir interpretando o mundo, conhecendo o seu próprio corpo, a partir, né, do momento em que você nasce, que você vai se desenvolvendo. Para mim brincar é isso, né? Tu sair da realidade, né? E ao mesmo tempo estar na realidade, né? Representar essa realidade de outra forma, levar para o lúdico aquilo que se vive, a vivência, né, em si. Sabe que as crianças, elas brincam em todos os momentos. No café da manhã, desde a hora que elas chegam na escola brincando. A gente tem uma amarelinha pintada ali na frente da escola e elas já chegam pulando. Elas vêm no caminho de casa até a escola brincando. Então, criança brinca o tempo todo. Então, a gente precisa aproveitar todos os momentos de brincadeiras possíveis. Que é nessa brincadeira que acontecem as aprendizagens, né? É assim que ela está descobrindo o mundo. Eu acredito que no brincar, assim, que é a base da educação infantil ali, é onde tudo acontece, a partir do brincar. Porque ali a criança interage com o outro, ela cria um mundo de fantasia, tudo é a partir do brincar, né? Ela faz um jogo simbólico, ela imita a professora, ela imita a mãe, imita os outros colegas. Eu acho que o brincar é a base de tudo na educação infantil ali. Gostam de molhar terra, eles gostam de sujar roupa, eles gostam de fazer nós sofrer lavando roupa. Porque eles veem a terra, eles vão. Eles querem estar naquela terra. O Oliver, principalmente, qualquer sujeira que ele está vendo, eles gostam de animais também. Eles são muito apegados a animais. Né? Às vezes uma pessoa já veja assim, o que é brincadeira? A brincadeira é o avesso do sério? O que significa brincar? Eu acho que a gente brinca constantemente com a vida da gente. Eu acho que a vida é uma grande brincadeira, assim, ó. A vida é um grande jogo, né? Da gente poder levando isso, dependendo da faixa etária, pode ser criança, pode ser adulto, assim. Eu acho que é difícil de definir o que é uma brincadeira e o que é uma cultura. Eu acho que não existe um dentro e um fora. Eu acho que elas estão extremamente interligadas, assim. Eu não acho que uma não está na frente e outra não está atrás. Elas estão juntas constantemente, assim. Então, muitas vezes, o brincar é o principal instrumento que o professor tem para poder fazer esse diagnóstico mais preciso das necessidades cognitivas, socioafetivas, psicomotoras da criança. Então, o brincar, ele é muito rico, ele é muito potente para contribuir nesse processo de reconhecimento do desenvolvimento da criança. Então, todos esses fatores culturais, eles vão afetar também o próprio brincar, a própria condição lúdica dessa criança, porque o brincar também é uma manifestação cultural, né? Assim, quais são os brinquedos
que são direcionados a meninos e meninas numa cultura que é mais rígida em relação a esses scripts para homens e mulheres, para meninos e meninas. Então, essas compreensões muito estreitas, né, muito limitadas em relação às cores ou em relação aos scripts de gênero, elas acabam muitas vezes afetando e impedindo as crianças de brincar livremente, porque o brincar é uma possibilidade de experimentação e de compreensão do mundo, né? Então, através do brincar, você desenvolve, por exemplo, a sua criatividade, a sua imaginação. Você também desenvolve a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando você brinca fingindo que você é a mãe ou que você é a professora, né? Então você está se colocando no lugar do outro e está desenvolvendo ali uma compreensão do que é aquela figura da professora, o que é aquela figura da mãe, ou aquela figura do médico, ou da médica, da enfermeira, do enfermeiro. Então, a ludicidade, através do brincar, da brincadeira, possibilita isso. Eu vejo que a brincadeira, ela é a manifestação da cultura da criança. Então, o brincar, ele é um instrumento para observarmos a cultura da criança. Mas precisamos entender que hoje a sociedade não está organizada no sentido de ser uma sociedade que estimula o fazer brincante, a ação brincante. Então, precisamos repensar as nossas ações, precisamos olhar as nossas políticas públicas, principalmente direcionadas para a educação infantil, e perceber de que forma tanto o ambiente escolar quanto os ambientes não escolares estão oportunizando brincar. A gente tem uma cultura que é muito lúdica, uma cultura que prima pelo divertimento, né? Então, hoje, se a gente for pensar como essa ludicidade se mantém na vida adulta, eu acho que ela se expressa através da dança, através das viagens, ou fazer alguma coisa divertida com amigos e amigas, né? Ou frequentar shows ou parques ou coisas assim, né? Sempre costumo dizer que a gente vai, a maturidade, a adultez, ela infelizmente enrijece tanto a gente, e a educação infantil nos possibilita sair desse engessamento que muitas vezes a cultura, né, a sociedade vai nos limitando. Então a gente tem essa possibilidade, eu, né, sou grato por ter essa possibilidade de poder brincar com a minha filha, de poder brincar, de poder me permitir, né, ter esse acesso de entendimento da importância de estar brincando, de estar de corpo ali com aquelas crianças brincando na escola e com a minha filha, enfim. Pensar em cultura, a gente pode passar aqui falando muito, né? Mas pensando de um modo geral, a gente vem de uma história onde a ideia de cultura estava sempre elevado à elite, né? Então tudo que era elitizado. Então logo num primeiro momento, quando a gente fala em cultura, eu acho que de um modo geral as pessoas, quando a gente fala a palavra cultura, já vai pensar nas obras de arte, em tudo aquilo que muitas vezes não é acessível às comunidades que têm uma limitação de renda, enfim, né, maiores dificuldades. É difícil definir o que é a infância, assim, né? A gente sabe que existem múltiplas infâncias, né? Então, a gente poder pensar, será que existe uma infância que tem cultura, outra que não tem cultura? Eu não acredito muito nisso, assim. Eu acho que a cultura, ela não se dá próxima da quantidade de leituras que se faz, eu acho, da quantidade de horas de bancos escolares que a gente teve, né? Não acho que uma pessoa analfabeta é extremamente culta, ela tem uma experiência de vida riquíssima, então a gente poder pensar, é difícil de definir, eu acho que é assim, o que é infância é difícil de definir, o que é cultura é difícil de definir, né? O que é brincadeira é difícil de definir, né? Porque eu acho que hoje é muito difícil a gente pensar
a vida fora da cultura midiática. Todos nós somos subjetivados, adultos e crianças, então poder pensar qual é o impacto que tem hoje a cultura da mídia nas infâncias, né? De poder pensar, porque a cultura midiática, ela não pede licença, né? Uma criança, quando chega na escola, ela já tem uma quantidade de horas, de imagens que ela já conheceu, que ela já percebeu das diferentes possibilidades tecnológicas, então ela aprende muito antes de entrar na escola. Então a gente não pode negar que ela já não chega com uma bagagem. Acho que é muito da gente poder incorporar na escola elementos dessas culturas, né? Que pensando no espaço, né? Que o espaço, né? A gente está num período de acolhimento agora, início de ano, né? E a gente trouxe isso muito para os profs, assim, que o espaço ele acolhe. Então, de que forma esse espaço está acolhendo essas culturas, né? Que vem, né? A gente tem crianças aqui que, né, com pais que vieram de outros países, né? Uma cultura muito rica, né? Isso, riquíssima. Então, no município a gente tem um projeto, né? Que ele vai abordar bastante a diversidade cultural, né? E todos os anos também a gente tenta fazer um trabalho, né, contínuo ali, todo ano letivo, né? De forma a sempre estar incorporando novas culturas, novos elementos, né? Dança, música, né? Artefatos. De levar isso para as famílias, né? Isso. Mostrar essa diversidade para as famílias. E aqui na escola a gente tem essa riqueza da diversidade cultural. Nós já tivemos alunos venezuelanos, temos alunos haitianos, então de cultura germânica. E então cada um traz, né, um pouquinho da sua cultura, né? E professores também que têm assim trabalhado bastante assim as diferentes culturas, diferentes histórias, diferentes músicas e diferentes brincar com essas culturas. Então, uma diversidade bem rica. Je vais laver les mains avec de l'eau et du savon. Je vais laver les mains avec de l'eau et du savon. Ela, para brincar com o amigo, ela sabe brincar muito, ela sabe muita coisa. E a pequenininha, a Vitória, ela está muito inteligente e ela trata as crianças como ele, o adulto, igual como a mãe que tem uma criança. Ela sabe as coisas que ela sabe, igual como um adulto. Na verdade, é inteligente que ela está na idade, quando eu estava na idade dela, estava muito ruim, não sabia nada. Eu acredito que a gente vem numa crescente disso, assim, em termos de desenvolvimento da criança, porque daí a gente sabe que a partir dessa infância tão bonita ali, as questões assim, ó, de arte acontecem também. A gente tem um projeto bem bacana ali dentro da secretaria, que é a questão ali dos caminhos pedagógicos, que chama o projeto, que trabalha com toda essa questão de cultura desde o berçário lá. Então, assim, essa questão cultural vem dentro da educação infantil já, aqui na nossa cidade, em Sapiranga, buscando trazer, assim, a cultura do brincar das famílias, das etnias diversas que a gente tem aqui também, da diversidade, da inclusão. Então, está tudo inserido já na educação infantil aqui no município de Sapiranga. Na verdade, Sapiranga, né, nossa cidade, é um misto de culturas, né? Então, não tem como a gente trabalhar, né, só a cultura germânica, ou só indígena, ou só a cultura afro. Então, é um misto de culturas, né? Sapiranga é isso, né? O nosso estado, o nosso país é isso. Então, aqui bastante, assim, da cultura germânica, né? Até no ano passado, o Caminhos Pedagógicos, a gente fez um trabalho, assim, de resgate. A questão do símbolo também, das rosas. A gente tem, né, a questão do araçá ali, do araçapiranga. Cultura então, indígena. Uma cultura indígena, né? Muitos alimentos. Que, né, essa semana as crianças ainda estão com o abacate, descobrindo a origem do abacate. Então, assim, que a gente anda nas ruas aqui do bairro, vários abacateiros. A ecopedagogia, ela emergiu a partir da educação ambiental crítica,
E dentro dessa proposta ecopedagógica, eles prezam pelo sentir, pelo ver sentido, né? Não apenas por abraçar árvores, por fazer hortas, composteiras, mas a ecopedagogia é tu reconhecer a biodiversidade que está ao teu redor, reconhecer o teu ambiente como um meio ambiente, reconhecer a importância dos valores, das ações coletivas, da cidadania, né? Então, hoje nós pensamos numa ecopedagogia nesse viés transdisciplinar, que abarca questões biológicas, que abarca a questão da horta, da composteira, mas também que vê de que forma nós podemos ressignificar práticas, nós podemos adotar boas práticas, permite pensar também nas diferentes culturas, né? Então, quando nós estudamos, por exemplo, uma lenda, um folclore, nós podemos inserir conteúdos ecopedagógicos, porque as comunidades indígenas, elas já têm essa valorização da natureza, dos recursos naturais, esse entendimento da terra enquanto organismo vivo, enquanto Gaia, e é justamente nessa ótica que a ecopedagogia atua, reconhecendo a terra como um organismo vivo que precisa ser cuidado, preservado, né, e os recursos naturais e todos os seres vivos, né, como uma grande cadeia, como uma teia da vida, né? Então esse reconhecimento de teia é importante também para nós entendermos que nós não estamos isolados, né? Nós precisamos dos elementos da natureza para a nossa sobrevivência. Eu penso que o brincar é a infância acontecendo, né? E o brincar com a terra, com o barro, com os elementos que a gente tem da nossa natureza, fica muito mais divertido, né? Muito mais real, muito mais concreto. Aqui as famílias têm entendido super bem. A gente tem até um bilhetinho que vai para casa no final da tarde, na roupinha suja. Então, aqui aconteceu uma linda vivência, um lindo momento de brincar, que a gente manda, então, um clipado ali na Sacolinha roupinha, de na roupa sacolinha. E aí, para as famílias saberem que, houve uma experimentação ali, houve um brincar lindo ali e houve um aprendizado, né? Que o meu filho aproveitou na escola hoje. Então, assim, bem tranquilo aqui na escola. A comunidade pega junto, gosta. Na nossa primeira reunião a gente sempre enfatiza muito isso, né? Que a gente vai molhar, que a gente vai se sujar, que o importante é eles irem embora felizes para casa, né? Ali a roupinha suja de barro, isso a gente, né? A água conserta. Mas aquele coração cheio de alegria para a vida toda, né? Eu acho que a nossa brincadeira era mais saudável. Não, claro que o mundo vai se evoluindo e tudo vai se evoluindo. Hoje eles têm mais oportunidade de brincar. Eu acho que um pouco é negligência nossa também, né? A questão de ir pra rua, a questão da brincadeira saudável que a gente tinha, era porque os meus pais, eles não tinham celular, ou eles não tinham condições de colocar um brinquedo pra dentro da nossa casa, como uma boneca legal, que nem a amiga tinha, um carrinho legal, com controle, que o colega tinha, enfim. Então, eles deixavam a gente ir pra rua, às vezes pra gente ter uma experiência que dentro de casa a gente não conseguia. E hoje a gente consegue fazer isso. Então, hoje a gente, às vezes, acaba não deixando ir pra rua, porque, filho, aqui, tá tudo pertinho, estão nos nossos olhos. Machucou, a gente já vai, cuida. Aí, a gente machucava, a maioria dos ralados no joelho, a mãe nem sabia. Pra não apanhar. A mãe nem sabia. E hoje a gente evita deixar nosso filho se machucar, a gente evita deixar nosso filho tomar um arranhão. Então é um pouco de negligência nossa essa diferença de brincadeira saudável que tinha antigamente e que hoje a gente vê cada vez menos, né? Eu acho que a tecnologia, ela não está assim, só presente nesse brincar. A tecnologia está presente na vida de todos nós.
A tecnologia impactou a infância, a tecnologia impactou a velhice, a terceira idade, ela impactou a vida adulta, a vida de todos nós. E a criança não é um mundo à parte. Então, assim, ó, a nossa sociedade está impactada pelas tecnologias. Não tinha como a infância não estar também, porque as crianças não vivem numa ilha separada dos adultos, não existe essa fronteira tanto do espaço infantil do mundo adulto. Então, me parece que é evidente que se a tecnologia impactou a sociedade, todos nós, vai impactar a infância também. E eu acho que os adultos, por conta de todo o excesso de trabalho e preocupação que eles têm, eles estão deixando de brincar com essas crianças, deixando de lado esse tempo de qualidade para poder brincar. Até porque esses adultos, em geral, estão brincando de quê? De celular. O celular virou a grande distração, a grande atividade lúdica. Então, é muito triste a gente ver cenas em que as crianças estão implorando por atenção e os pais mal olham para seus filhos e filhas porque estão ali distraídos, né? Rindo, às vezes, com alguma coisa no celular. Então, a gente poder dedicar o nosso tempo num tempo de qualidade para as crianças, não importa se somos professores e professoras ou pais e mães, enfim. Esse adulto precisa também dedicar uma atenção para as crianças que estão muitas vezes suplicando a nossa atenção, pedindo que a gente brinque junto. As crianças, desde muito cedo, elas têm o contato com as telas, o que é algo que a gente vem, né, há uma discussão bem grande sobre a necessidade da gente evitar as telas das crianças, mas é algo que praticamente é quase inevitável dentro do contexto social no qual a gente vive. Um contexto turbulento, um contexto onde muitas vezes as famílias têm inúmeras demandas e muitas vezes as telas acabam sendo a assessoria dessa família. E aí a gente pode pensar aqui em inúmeras questões. Mas as crianças, a gente tem que ter a ciência de que as crianças jamais ficarão longe, afastadas totalmente das telas. Tenho dúvida se as crianças hoje elas só querem ficar, como as pessoas dizem, no computador, só querem ficar nos joguinhos, só querem ficar no computador. E eu acho que é só isso que sobrou para elas, né? Se uma criança, nem sempre, uma coisa é te perguntar, desliga o computador, vamos lá para a rua, vamos jogar, vamos passear. Eu não sei se existe esse segundo convite. Então é muito estratégico e é uma zona de conforto nossa, tudo dizer assim, ó, ele não quer fazer outra coisa. Porque ele tá ali, tá cuidado, tá tomando conta, é uma forma até mais econômica, assim, ó. Eu não sei, talvez, eu acho que se a criança tivesse uma segunda opção, talvez ela pudesse escolher, só que ela não tem essa segunda opção. E a gente diz que as crianças só querem fazer isso. Talvez o que a gente não está oferecendo é uma segunda possibilidade. Na verdade, nós temos, na minha percepção, 2 grandes desafios na oferta do brincar, que é a questão da falta de espaços para brincar na região urbana, e o outro desafio é o uso excessivo de telas no nosso dia a dia, né? Porque muitas vezes a criança vê o pai e a mãe com o smartphone o dia todo, ela também quer usufruir, ela também quer explorar essa tecnologia, né? Então cabe a nós, né, pensar em ambientes que nós possamos explorar e que nós possamos ter o brincar de uma maneira mais natural, mais orgânica, mais fluida. Acho que com muita terra, muita terra. Muita Acho natureza. não, acredito nisso. Muita natureza, muito contato um com o outro, né? Essa coisa do professor também se encantar em observar essa brincadeira, brincar junto, rir junto, Sentar no chão, botar o pé na grama, né? Subir numa árvore. Brincadeira com água, Isso. né? E com o que a gente oferece, né? Com o que tem, sem encher eles de coisas e sim tentar fazer com que eles, né, cheguem àquela brincadeira, aquele brincar, assim, de forma espontânea. De forma espontânea. Né? Porque a gente precisa do ócio.
A criatividade, ela precisa do ócio, né? Então, é através, né, desse contato com a natureza, de às vezes não ter o brinquedo plástico, não ter o estímulo ali tão pronto, né, que as crianças elas vão ser criativas, né? Elas vão aprender, né, com a terra mesmo, como a Carol disse, né, com as folhas, né? Vão fazer a comidinha, vão usar o barro, vão usar os pinguinhos de água do ar-condicionado, como os nossos gostam de fazer aqui na escola, Encher né? baldinho. Encher os baldinhos. Pular na pocinha. Pensar a cultura do brincar, então, é pensar essas potencializações que a criança vai fazendo na medida em que ela vai interagindo com o outro e com os elementos que cercam ela. E esses elementos que cercam ela, e a gente volta à nossa necessidade. Hoje, pensando num contexto de privações nas quais as crianças têm, como a gente vai pensar aqui numa comunidade mais carente, onde as crianças não têm muitos acessos à natureza, e nós vivendo num contexto de crise climática, entre tantas outras situações, eu trago a importância da gente pensar a cultura do brincar pelo viés da criança, na relação da criança com e na natureza. E pensar a criança com e na natureza é pensar em escolas que possam potencializar, que possam garantir essas relações que as crianças possam estabelecer com e na natureza, ou seja, os brinquedos oferecidos às crianças que sejam para além daqueles que a gente entende como estruturado, o carrinho, a boneca, entre tantos outros brinquedos, mas os elementos da natureza também são elementos importantes na constituição do brincar. E aí nós precisamos transpor uma barreira, que é a barreira da questão de higiene, porque muitos pais acreditam que a natureza é suja, não permitem que a criança ande descalça na grama, não permitem que a criança manuseie galhos de árvores, né? Então nós precisamos adotar uma postura que favoreça o explorar, o brincar na natureza, o explorar os elementos naturais. Só assim a criança vai conseguir ter o seu desenvolvimento integral. E estudos apontam também que quando a criança não tem contato com esses elementos naturais na primeira infância, dificilmente ela vai ter a sensibilidade na vida adulta de procurar essa reconexão com a natureza. Então, olha o quanto é importante esse movimento pedagógico, esse movimento da família, de oportunizar essas vivências na primeira infância, que é determinante para o resto da vida, para as escolhas, para o perfil do indivíduo. Tem também, dentro do trabalho assim, da educação infantil, a questão do desemparedar, né? Desemparedar as crianças. A gente tem assim uma meta que a gente não alcançou ainda, mas que é todos os dias, todas as turmas, desde o berçário, sair da sala de referência e ir para a rua brincar. Todos os dias. A gente ainda tem essa pretensão de chegar a esse nível, mesmo assim, com todo o nosso clima que a gente tem, que a gente vive de inverno, de frio, de chuva, a gente instituiu até nas listas ali de sugestão de materiais que as famílias vão trazer para a escola, a questão da galocha, a questão da capa de chuva, de um guarda-chuva, de uma sombrinha, para poder viver em qualquer clima, ter essa vivência na rua. A brincadeira, ela revela muitas coisas, né? Ela revela do professor a sua concepção pedagógica e vai revelar também da criança, né? O seu contexto familiar, né? Se é uma criança que tem a natureza já disponível para ela em casa ou não, né? Então, se ela não tem em casa, vai ser na escola que ela vai poder se apropriar disso, né? A escola, ela tem esse papel de poder abrir portas para a criança, abrir janelas, né, que essa criança voe, né? E o brincar é um direito, né? Então ele precisa ser garantido, ele precisa ser oportunizado em diferentes espaços. E eu vejo que hoje, com a questão da urbanização, né, da questão até da violência, das manifestações de violência, as crianças têm cada vez menos tempo para brincar. Acho que a gente reprimiu um pouco também a brincadeira das crianças, por toda uma situação, às vezes de risco, de perigo, porque tu ficava até mais tarde na rua antes, agora não tem como, né? Até é perigoso tu deixar uma criança na rua, então tu vai cortando e quer cuidar, proteger e acaba às vezes, né, travando um pouco a brincadeira saudável deles.
Os educadores e educadoras precisam estar atentos e, para isso, eles precisam estudar sobre essa temática, se colocando neste lugar sensível de potencializar os brinquedos, as brincadeiras. Isso não significa que o adulto tem que controlar o tempo inteiro as brincadeiras. Obviamente que não, porque nas escolas a gente tem momentos livres em que as crianças se organizam da forma que elas bem acharem para empreender ali alguma brincadeira. Mas as professoras e os professores precisam também ter essa capacidade lúdica de, às vezes, entrar nessa brincadeira, pode se colocar e deve se colocar neste lugar em que você pode estabelecer uma relação lúdica, porque as crianças, em geral, solicitam muitas vezes que esse adulto, seja ele o pai, a mãe, ou a professora ou o professor, que eles brinquem junto. Então, pensar a cultura do brincar é pensar em todos esses elementos e em todas essas expressões que as crianças fazem quando elas se apropriam, elaboram, constroem brincadeiras na constituição delas enquanto sujeito, porque a nossa constituição de humanidade, ela fez nesse envolvimento nosso com e na natureza. E as crianças, ao longo do seu percurso de desenvolvimento, elas vão expressando todo esse contexto que a gente viveu enquanto humanidade. As crianças possam ser espontâneas, possam brincar e escolher os elementos que querem brincar, que eles sejam felizes brincando. Mais importante, né, que essa brincadeira seja saudável e que eles possam aprender e compartilhar durante esse brincar. Então, brincar acho que como a palavra amor, né? Na infância, acho que é ali que se define. Eu acho que independente se é adolescente, se é adulto, se é mais velho, mais idoso, é que eu sempre vou estar orgulhosa, né? De tudo que ela for fazer, que vale a pena, tudo que às vezes a gente abre mão da gente para eles. Eu acho que tudo vale a pena quando é por algo maior, né? Que é os nossos filhos. Hoje abro mão total de qualquer coisa para mim, para eles. Então é que eu não me arrependo de nada, valeu super a pena tudo que a gente faz, que a gente fez, que a gente viu, né? Que a gente observou neles, eles crescendo, a evolução. Eu acho que valeu a pena e eu sinto muito orgulho. Pai, eu também, eu só tenho que dizer que, eu amo os 5, tenho orgulho de todos eles. Eu agradeço também muito pela educação que eles tiveram, que nem eu falei antes, não só a respeito da nossa casa, a educação que veio do colégio também. Que eles sejam educados, que eles amem uns aos outros, eu acho que o melhor é isso aí. Você tem que amar as pessoas. Do mesmo jeito assim, que a gente ama a família, eu acho que não vai faltar amor para todo mundo, né? Vai amar a professora ali, vai amar o colégio que estuda, que tá ali, um monte de gente envolvida trabalhando para o bem-estar deles no tempo que eles estão aqui. E a gente também vai estar trabalhando para quando eles estiverem fora daqui, dar o melhor para eles. Quando a gente pensa em infância, é impossível desligar dessa ideia de que há uma vida pulsante, criativa, ávida por experiências. Quando a gente pensa em criança, a gente se alegra. É impossível não se contagiar com a risada, com as expressões, com a criatividade, com a forma lúdica que elas enxergam a vida. Existe muita pureza nesse olhar, mas também existe a necessidade de experimentar, de se jogar. E essa é a essência da pedagogia das infâncias, né? Uma pedagogia voltada para uma infância real, uma infância com todas as suas potencialidades. A cultura das infâncias é hoje mais do que nunca necessária ser pesquisada, ser divulgada, ser promovida. Porque para nós, o brincar é a ponte entre o afeto e o aprendizado, entre o ser e o estar no mundo. É uma poesia viva, onde escola, família e comunidade tecem juntas esta infância livre, respeitada e feliz que nós lutamos e sonhamos em construir.